eu tinha muitas dúvidas sobre o que era a corporeidade, qual a necessidade da gente discutir, né, o corpo. Quando eu pensei no doutorado, quando comecei a pensar, bom, acho que essa pesquisa ainda vai continuar, né, enfim, porque eu já estava dando aula também na faculdade, lá na FAAP, e eu comecei a pensar, bom, acho que eu tenho que fazer o doutorado, né, coisa vai puxando a outra. Eu fiquei com um pouco de vontade, eu comecei a ter mais vontade de qualificar esse corpo, menos teoricamente. E um dos processos para qualificar esse corpo, para pensar, descrevê-lo, menos como uma entidade abstrata, era pensar na carnalidade e na subjetividade, né, dos indivíduos. E, a partir disso, eu comecei a pensar o que definiria a subjetividade deste corpo, né? E foi aí que eu entrei em contato com as discussões de gênero. Eu confesso para vocês que entrei em contato mesmo, assim, eu não sabia absolutamente nada sobre gênero, eu ainda não sei, tenho um monte de dúvidas, mas naquela época eu sabia muito, muito menos. E aí escrevi um doutorado que é quase uma violência, assim, hoje quando eu oriento projetos de mestrado e doutorado, ou leio coisas para as bancas, eu tenho dó das pessoas que leram, as pessoas que conseguiram ler o meu doutorado, porque é um trabalho gigante. Ó, vou mostrar para vocês, virou esse livro aqui, ó, tipo, é um livro ótimo, que você põe na estante e você consegue segurar os outros livros com ele, entendeu? Porque ele fica em pé na estante. Bom, então é uma coisa muito grande, ele tem 7 capítulos, é tipo um exagero, assim. Eu só escrevi esse trabalho com 7 capítulos porque eu tive um orientador muito generoso, que por sinal não leu o meu doutorado, mas me deixou pensar livremente sobre as coisas que eu tinha vontade de discutir, que foi o professor Jacob Ginsburg. E o professor já era muito velhinho, tal, ele dizia para mim assim, Lúcia, faz outra coisa. Pô, essa discussão aí sobre mulher, sobre gênero, ele tentou me fazer desistir várias vezes, até que numa última vez eu chorei, tive um ataque de choro, e pedi para ele, pelo amor de Deus, para ele não me fazer desistir, porque eu não ia desistir, ele estava me fazendo sofrer. Enfim, backstages de uma orientação de doutorado. Mas ele me deixou fazer o que eu tinha vontade. Mas o que eu estava querendo falar, na verdade, é que ele é muito grande, muito, muito grande mesmo, porque eu tinha necessidade de organizar, isso foi, eu terminei em 2009, né, já faz tempão, né, eu tinha necessidade de organizar uma discussão, ou pelo menos na minha cabeça, uma série de leituras e coisas que eu não tinha acesso, né, era uma discussão que não acontecia, assim, que tinha sido banida, vamos dizer assim, não só da nossa universidade, né, mas das nossas conversas cotidianas, ninguém falava de discussão de gênero, né, como falamos agora. E aí, então, eu tive que fazer um percurso grande, né, olhar, então, quais são as teorias, qual que é a teoria vamos dizer, a verdade da natureza, quais são as teorias que falam de construção social, então tem uma primeira parte grande do doutorado que está perguntando quais são as teorias que eu precisava estudar e ler, né, depois eu começo a perguntar, então, o que foi que aconteceu com a discussão do feminismo no teatro, né, o feminismo no Brasil, então uma outra parte histórica de pensar o feminismo no Brasil, o feminismo internacional e o feminismo no Brasil. E aí a questão, né, que ainda é uma questão, toda vez que eu vou orientar, ou que eu estou conversando com as pessoas sobre teatro e gênero, essa pergunta volta, né, por que é que a gente considera o campo das artes ou o campo do teatro como um campo neutro, né, o que foi naturalizado nessas relações sociais, permeadas, né, pela nossa herança cultural e pela nossa experiência histórica, que faz com que, aparentemente, homens e mulheres sejam iguais no teatro, ou na dança, ou nas artes visuais, né, ou na performance, mas quando a gente vai ver, não existe, de fato, uma neutralidade, né, nas relações dentro do teatro. Bom, e outra coisa, por que é que as próprias mulheres, muitas vezes, até preocupadas, né, com, vamos dizer, com os direitos da mulher, ou com o papel das mulheres nas artes, recusam o termo feminismo, ainda recusam o termo feminismo. Isso em 2009 era realmente evidentíssimo, né, assim, a recusa de, por exemplo, né, se a gente pensar as primeiras mulheres que vão trabalhar na dança-teatro, né,
Se você for olhar os trabalhos solos dessas primeiras mulheres, eles são todos trabalhos preocupados com a temática da posição da mulher na sociedade, ou da expressão da mulher. E quase todas, quando eu li, enfim, material publicado sobre elas, ou entrevistas delas, né, essas mulheres não se diziam feministas. Então, essa também é uma pergunta que está lá no doutorado, né, por que é que isto é assim, né, o que aconteceu historicamente no Brasil, o que aconteceu no campo da produção artística para que as coisas fossem dessa maneira, né. Bom, isso aí, 2009, aí eu terminei esse trabalho com esse, enquanto eu fazia o doutorado, eu fiz esse espetáculo que a Vanessa mencionou, baseado num livro da Virginia Woolf, que foi o que me levou também para essa discussão, né? Então, eu me encontrei com um livro da Virginia Woolf, esse eu acho que eu consegui pegar, peraí, deixa eu te mostrar para vocês aqui. Ai, peraí. Ai, desculpa, eu mexi a câmera. Eu não achei o livro aqui. Ah, bom, deixa para lá. Há um tempo atrás, andando pela rua, eu vi numa livraria um livro que se chama Room of One's Own, ou Um Teto Todo Seu. Esse é um livro escrito pela Virginia Woolf, entre as duas, a escritora inglesa, né? Entre as duas grandes guerras. E ela escreve esse livro a partir de 2 palestras que ela dá em 2 colégios. Na época, as mulheres não cursavam universidade, elas iam, vamos dizer, o que seria equivalente a um curso de formação técnica, ou que a gente chamaria aqui escola normal, né? Mas as carreiras universitárias mesmo eram vedadas às mulheres, nas principais universidades, né, da Inglaterra. Então, a Virginia escreve essas 2 palestras para 2 colégios para moças, que seriam, vamos dizer, o máximo de graduação que as moças chegavam naquele momento, que as mulheres chegavam naquele momento. E é um livro muito interessante, muito desafiador, por causa do questionamento e da tese que o livro levanta. A Virginia começa a perguntar o que é de específico da criação das mulheres. Depois ela vai dizer por que é que algumas mulheres conseguem a genialidade, o que ela considera, né, conseguem um lugar na expressão artística e outras mulheres não. Ela levanta uma hipótese lá sobre uma suposta irmã de Shakespeare, que se chama Judith Shakespeare, e que teria morrido no ostracismo, embora ela fosse mais inteligente, talvez tão talentosa quanto o irmão. Então, essa relação aí da diferença das possibilidades que são dadas às mulheres e as possibilidades que são dadas aos homens. E depois ela vai dizer por que existe tanto sofrimento, e isso que foi uma discussão na época, né, Vanessa, você se lembra, né, lá do seu trabalho, por que existe tanto sofrimento em torno da produção das mulheres? E é claro que a Virginia Woolf está falando do próprio sofrimento dela, né, ela foi uma mulher com muitos problemas para, bom, não vamos nem falar os problemas históricos de alguém que tem uma posição que quer ser livre, né, no momento de uma Inglaterra arriscada a ser dominada pela Alemanha fascista, né, que isso era o que ela vislumbrava como um futuro. Além dos sofrimentos pessoais, a gente não vale a pena a gente entrar aqui se isso é de uma dimensão só psíquica ou só cultural, porque provavelmente é as duas coisas, né, e outras mais, e outras tantas, né. Mas ela vai dizer, então, que uma saída, ela acha que tem uma diferença entre as mulheres que vão para a produção artística, e elas têm alguns elementos que permitem que elas possam vivenciar a natureza da produção artística, em relação a outras que não possuem esses elementos. E ela vai definir, num dado momento, de uma maneira até bem materialista, vamos dizer assim, o que são esses elementos, para depois passar para uma abstração, para a gente poder considerar esses elementos não só como elementos de ganho, não só de capital, né? Mas ela diz assim, uma mulher na criação artística, né, as mulheres, elas precisam ter um teto só para elas, né? Então o teto é o espaço que seja delas, e elas precisam ter uma chave que elas possam, vamos dizer, realmente ser donas desse espaço, né? E ela vai dizer, então, de um jeito bem brechtiano, né, não se pensa bem quando não se come bem, né, não se cria bem quando você não tem silêncio, quando você não tem um espaço só seu, né, quando você é frequentemente interrompido por outras funções, né, por outras demandas que não são as demandas da criação.
não só da criação. E aí ela vai nessa progressão dessa discussão para pensar, então, o que seria o gênio artístico, né? Parece até que ela tinha lido aquele texto lá da Linda Noshnin, que escreveu muitos anos depois, né, criticando exatamente aquela pergunta por que é que não existem tantas mulheres artistas, né? E a Virginia, muito antes da Linda Noshnin, vai dizer, bom, o que eu acho que é o gênio artístico, ela vai definir um dado momento, ela dá uma imagem super bonita, um homem e uma mulher entrando num táxi, e eles entram nesse táxi, esse táxi sai caminhando pelas ruas, assim, fazendo curvas, e a paisagem e tudo mais. Ela vai chegar numa concepção de gênio artístico que é masculinamente feminino, femininamente masculino. Então, essa mulher lá, entre as duas guerras, faz uma espécie de projeto de androginia, que, se a gente for pensar hoje, tem muito a ver com as definições sobre feminismo, né? Sobre as flutuações das identidades, né? Identidade não mais como uma categoria fixa, mas como um estado onde você transita, onde você pode transitar e pode se denominar, pode se, vamos dizer, designar, né? De uma maneira ou de outra. Processos de reconhecimento através da criação, né? E através da nossa existência, vamos dizer, ordinária.